Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Bem-Estar e Companhia. Dando seguimento aos nossos vídeos, falaremos hoje sobre água alcalina. Mas antes propriamente de falar sobre a água alcalina, vamos entender o que é a alcalinidade. Uma substância química pode ter três características com relação ao seu pH. Ela pode ser ácida, neutra ou básica. Substâncias ácidas têm o pH de 1 até próximo de 7, 6,9, por exemplo. Substâncias neutras têm o pH exatamente no 7. E todo pH acima de 7 é considerado pH básico, também chamado de pH alcalino. O sangue do nosso corpo mantém-se estável no pH 7,4, 7,45 aproximadamente. Este é o pH ideal da vida. Então, podemos dizer que o pH do sangue é levemente básico. Entretanto, nós não necessariamente mantemos o pH do sangue básico só porque consumimos alimentos básicos. Mas então, retornando à questão da água alcalina, vamos entender um pouco mais a respeito disso. A água fica alcalina pela presença de minerais nela dissolvidos. A água mineral, então, é diferente da água pura. É uma água própria para o consumo, como já vimos no vídeo anterior, mas não é uma água pura. Na água mineral, nós não temos só H2O, não tem só água. Nós temos água com minerais dissolvidos. A água pura, que você pode ter lá no laboratório, água destilada, água deionizada, essa água então que só tem H2O, só a molécula da água tem pH 7. Professor, então quer dizer que a água mineral pode ser levemente ácida ou levemente básica? A resposta é sim. Depende dos minerais que estiverem dissolvidos nessa água. Mas o que traz para a água a conotação de saudável, de leveza, não é só a questão do pH. Depende desses minerais que estão nela dissolvidos. Como, por exemplo, águas com teor maior de carbonatos são consideradas águas duras. Então, se você já ouviu falar em água dura, na verdade, você está se referindo à água que tem um teor maior de carbonato dissolvido, dos seus diferentes minerais. Bem, mas e a relação entre água alcalina e saúde? O que se pode dizer até hoje é que não há na literatura médica nenhum artigo científico, nenhum estudo produzido por centros de pesquisa conceituados mostrando que se consumir água alcalina, você tem garantia de saúde, ou que você tem a manutenção da saúde. É muito difícil fazer essa relação especificamente só pelo consumo da água, porque você não consegue sobreviver tomando só água. A sua vida saudável depende de todos os fatores que você desenvolve durante as 24 horas de um dia. Depende do seu padrão de sono, depende de quanta água e da qualidade da água que você tomou, mas também depende dos nutrientes que você comeu na sua dieta, depende do seu ambiente de trabalho ou de estudo, do estresse diário, de predisposições genéticas, enfim, uma grande quantidade de variáveis podem modular o seu estado de saúde, mantendo-se saudável ou o desequilíbrio desta condição, levando você à condição de doença. Professor, então quer dizer que não se deve tomar água alcalina? Veja bem, não foi isso que eu disse. Eu disse apenas que até o momento não há estudos que comprovem toda a eficácia que se diz a respeito das águas alcalinas. Por outro lado, não quer dizer que não haja benefício. O que é que eu faço? Bem, se você levar em conta a constituição bioquímica do seu organismo, está claro que você não deve consumir a água pura, H2O, água destilada, sem mineral nenhum.
Se você fizer isso, você vai ter um problema sério. Na verdade, você vai mudar a concentração osmótica do seu corpo. Então, também está claro que você deve consumir água mineral de boa qualidade. Qual água? Bom, águas que não sejam águas duras, águas que não tenham alto teor de bicarbonato ou de carbonatos. Quando você consome água com maior teor de carbonato, você tem maior propensão a ter então cálculos renais. Preservando os rins, melhor não consumir água com teor elevado de carbonato. Então, melhor consumir águas leves, chamadas água leve de mesa. Se você olhar o rótulo das águas, você vai ver água leve de mesa. Água mineral leve pode ser levemente ácida ou levemente básica. Qual das duas optar? Então, faço uma pausa aqui para dizer uma coisa. Você já deve ter ouvido falar em bebidas isotônicas, que tem lá dissolvido alguns minerais, e isotônico porque ela tem a mesma concentração do corpo. Usando o mesmo pensamento, eu digo a você que eu prefiro tomar a água alcalina porque se o sangue tem o pH 7.4 levemente alcalino, ao consumir uma água levemente alcalina, eu estou caminhando fisiologicamente na direção adequada, na direção de produzir um ambiente mais compatível com o pH fisiológico do sangue. Entretanto, se eu consumir água mais ácida, o que acontece é que meu organismo terá que mobilizar elementos para transformar esse líquido em um líquido levemente ácido. Em um líquido levemente básico. Então, pensando fisiologicamente, nos parece mais adequado o consumo de águas levemente alcalinas. Então, eu sinto muito, mas não tem como afirmar com base na literatura científica que o consumo de água alcalina é capaz de evitar o câncer ou qualquer outra doença. O que nós podemos dizer é que o consumo de água leve, água fina, água de mesa, água de boa qualidade, ela tem uma relação direta com a manutenção da saúde. Ter ou não câncer ou qualquer outra doença severa está relacionado ao seu hábito de vida, ao que você come, ao que você bebe, ao estresse cotidiano, enfim, há uma série de variáveis que não há como separar para mostrar que efetivamente a água alcalina tem esse benefício. Seria muito bom poder aqui hoje afirmar a você que a água alcalina tem esse poder de evitar o câncer ou de ajudar ao tratamento de pessoas que já possuem essa doença. Mas, infelizmente, não há ainda base científica para esta afirmação contundente. Se essa informação foi útil, nos ajude a levar o conteúdo deste canal para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, deixe um like aqui no nosso canal, isso nos ajuda muito para poder atingir patamares aí de credibilidade. Se você também deseja receber regularmente informações, ative lá o dispositivo de notificação, aquele sininho próximo aí da telinha que você está vendo o programa. E assim então nos despedimos até o nosso próximo encontro, onde falaremos sobre algum outro ponto relevante para a sua saúde. Até lá!